O profeta judeu Jesus de Nazaré está entre as personalidades mais lembradas pela humanidade, mas paradoxalmente das menos conhecidas. É fato que muito que falam sobre ele é pura fantasia ou especulação, sem nenhuma base histórica. É sensato tratar o lendário profeta como um deus? Eu sou a Sara Braga e este é o 9º episódio da série Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Bom, gente, o programa de hoje é bastante polêmico e sensível. Sensível porque atinge muitos de nós. Né, Felipe? Com certeza. Olá. É um assunto bastante delicado, né? Porque certamente fala com cada um de nós individualmente, né? Apesar de ser um assunto de interesse coletivo. Profeta judeu Jesus de Nazaré. Para começar, eu começo dizendo a vocês que quando era criança, né, eu tinha aquela imagem de Jesus, aquela imagem bonita, né, loiro, do olho azul, milagroso, perfeito, né? Um ser acima de qualquer coisa e de qualquer um. E não só quando criança, mas na adolescência e boa parte da fase adulta também. O que é o caso de muita gente adulta até hoje. Com certeza. Bom, resolvi estudar, resolvi pesquisar, resolvi aprender, até para conhecer, né? A gente tem que procurar conhecer aquilo que pra gente é um mistério. E foi aí que eu comecei a conhecer o profeta judeu Jesus de Nazaré. Acho que com o Felipe também aconteceu algo parecido, né? Claro, né? Vocês que já conhecem a minha história, né, sabem que eu comecei muito cedo a minha trajetória de busca espiritual, né? Eu sempre fui apaixonado pelo estudo das religiões. Com 7 anos de idade eu já era assim um curioso, começava a investigar as religiões, as ordens místicas, esotéricas. E claro que a imagem e o nome de Jesus sempre aparecia de uma maneira ou de outra, né? E ao longo da minha vida foi assim. Eu frequentei várias religiões, conheci vários grupos esotéricos, místicos, ordens iniciáticas, e em todas elas, de alguma maneira, aparecia Jesus, né? Inclusive no Espiritismo e tal. E é interessante ver como nós sempre projetamos sobre Jesus, né, a imagem de um ser perfeito, né, de um ser superior, e aquele que está sempre nos amando, nos cobrindo de proteção, de sabedoria e zelando pelo bem-estar da humanidade. Eu, como curioso que sou, né, sou um cara extremamente curioso, também comecei a ir atrás, comecei a pesquisar, não só através das diferentes religiões, da literatura, que eu fui adquirindo ao longo dos anos muitos livros, né, em inglês, espanhol, português, e de eruditos, né, em cristologia, né, no estudo de Jesus e do Jesus histórico, né, porque é uma coisa muito importante da gente lembrar, é que aquele Jesus que eu acreditava era o Jesus da fé. Sim. Era o Jesus dos dogmas das religiões, né? Então, e há o Jesus histórico, né? Que é aquele que é pesquisado por historiadores, por aqueles que estão tentando conhecer a pessoa, o homem Jesus de Nazaré. Então, e consequentemente é o verdadeiro, né? Sim, é o que se tenta descobrir o verdadeiro. E é muito difícil, né? Porque praticamente não há nada na história sobre ele. Então, os historiadores que se especializaram em cristologia, que se especializaram em procurar conhecer a pessoa, o homem, o profeta judeu, têm muita dificuldade, porque não se acha muita coisa como referência, né? E muito do que nós temos por aí é ilusão, são coisas que foram criadas para fins de difusão de um dogma, e não para fins de documentação histórica dessa figura importante do nosso passado. Por exemplo, né, eu cresci acreditando que 25 de dezembro era o dia de nascimento de Jesus. Eu também acredito, né? Que muita gente, uma enxurrada de pessoas. Até porque o Natal, né, que é uma festa bonita, uma festa gostosa, que reúne a família, os amigos, né? Então a gente sempre associava o Natal ao nascimento de Jesus. E aí, estudando, por exemplo, uma das muitas coisas que foram caindo
conforme eu fui estudando, é que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso é um fato, né, de todos que pesquisam, tanto o Jesus do dogma, da fé, quanto o Jesus histórico. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E isso é fato, né? mesmo. Não, isso é fato, isso é inquestionável, isso é indiscutível. Então, essa data foi aproveitada de lendas mais antigas, né, e tal. E, enfim, agora, o interessante, né, é que eu observei que comigo, talvez com você também, a imagem, né, do homem Jesus era de fato daquele cidadão alto, loiro, né, de olho azul, bonito, vestindo uma túnica branca, sempre muito limpa, né, alvíssima. E conforme a gente vai estudando aquela época, né, como é que viviam as pessoas na Galileia, em Jerusalém e tal, você vai vendo que a coisa não era bem assim, né? Era muito difícil, seria muito difícil encontrar alguém loiro, de olho azul, alto, bonitão, não, mas daquele jeito, região, né? Um pouco difícil, né? Agora, essa imagem de Jesus, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando comecei a pesquisar, né? Porque ela veio a cair por terra. Ah, com certeza. Né? Foi quando eu descobri que essa imagem, que já foi distribuída pelo mundo inteiro, foi reproduzida mais de 500 milhões de vezes, nada mais é do que a criação de um artista, né? De um artista de ilustrações religiosas. Né? Década de 40, se não me engano. Isso, em 1940, ele fez uma pintura chamada Head of Christ, Cabeça de Cristo. Era um pintor chamado Warner Sallman, né? E ele era muito talentoso. Né? Aquela imagem que o Warner Sallman pintou tornou-se clássica. E eu observei que é essa imagem que a maioria das pessoas tem de Jesus. Sim, inclusive tem em igrejas, em grupos de oração, Sim. em relicários. Nossa! Essa mesma imagem. É a mesma. Né? E engraçado também, que isso eu só fui ligar mais tarde, que veja bem, o Warner fez essa pintura em 1940. Foi justamente na época em que um maluco chamado Adolf Hitler estava propagando a ideia absurda de que os judeus tinham que ser exterminados, né, e que tinha que se enfatizar uma raça ariana, né, de homens loiros, né, não, e o curioso é que claros. Jesus era judeu e o Hitler católico. Hitler era católico, pois é, né? E até alguns historiadores até dizem que ele tinha judeus na família. Olha, que então, absurdo. Veja bem, o cara era um completo maluco, né? Era um maluquete. Então, o Hitler, ele tem uma impressão, né, que toda essa pressão, né, dessa loucura hitleriana do nazismo, de querer enfatizar, né, a beleza de uma raça ariana em detrimento de outras áreas, porque ele era muito racista, né? Ele perseguia ciganos, perseguia judeus, e não gostava de negros e tal e tal. Então, eu tenho a impressão que isso influiu um pouco sobre essa criação do Warner Sallman, né? Então, porque na verdade esse Jesus que ele criou é bem aquilo que o Hitler desejava, né? A perfeição seria de um homem branco, de olhos claros, cabelos claros, alto, né? E hoje nós sabemos que muito provavelmente Jesus era muito diferente daquilo, né? Bom, por muito tempo eu pensei que o nome dele era realmente Jesus Cristo. E na verdade é Yoshua Bar Yosef, que em aramaico é Jesus filho de José. Exatamente. Você também achava que era Jesus Cristo? Inclusive eu achei muito engraçado, né, porque há poucos anos eu vi uma igreja aí, uma dessas igrejas, né, de fanáticos, que estava distribuindo um certificado, né, um certificado lá para os devotos, que era assinado Jesus Cristo. Ah, por favor, né? Quer dizer, além do charlatanismo tá muito na cara, os caras tinham uma cara de pau de querer passar para os seus seguidores um diploma, lá, um certificado assinado Jesus Cristo, como se Jesus Cristo fosse o nome da figura. Nossa. Então, Yoshua Bar Yosef, de fato, era o nome dele em aramaico, porque na época não era como é hoje, né? Que a gente tem, assim, tipo Sara Braga, né? O nome e sobrenome. Então, os homens tinham lá o seu nome e para complementar, para identificá-los, eles usavam que era filho do fulano, ou irmão, ou citava o irmão mais velho. Então, no caso, Jesus, filho de José, era como identificava. E, aliás, Yoshua
Jesus era um nome muito comum na época, comum, era muito comum, existiam muitos Jesus. Inclusive outros profetas também chamados Jesus, né? Como Jesus, filho de Ananias, que foi um outro famoso profeta da época. Enfim, existiam muitos Jesus. Né? E os pesquisadores têm hoje uma visão muito diferente, né, do que seria aquele Mashiach, né? Messias em hebraico. Né? Aquele Mashiach, ou aquele alegado Messias, Messias quer dizer ungido, né? Aquele que foi sacramentado com óleo. Né? Os ungidos, os Messias, eram os reis, os sacerdotes do templo, todos eles eram ungidos, todos eles eram Cristos. Né? Davi, por exemplo, foi um Cristo, Salomão foi um Cristo, os sacerdotes do templo eram consagrados com óleo, eram ungidos, então eles eram Cristos. Então a ideia é que Jesus, né, filho de José, também foi ungido, então, portanto, também seria um Cristo. Né? Os pesquisadores têm uma visão muito diferente daquela figura que nós falamos, loiro, de olho azul. Hoje, o que eles acham que Jesus era um cidadão comum, né? De pele escura, cabelos crespos, provavelmente, poderia ter barba ou não, né? Mas ele realmente era o típico judeu. Né? Todos os seguidores dele eram judeus, os apóstolos eram judeus, todos os simpatizantes do movimento de Jesus eram judeus, e ele era um judeu fiel. Né? Ele não era um traidor da fé judaica, muito pelo contrário. Então há quem pense que Jesus fundou uma religião, que ele é o fundador do cristianismo. Não, não é. Jesus nunca teve a intenção de fundar uma religião. Jesus não fundou o cristianismo. Isso aconteceu muito tempo depois. E há também quem imagine que aqueles apóstolos, né, aqueles discípulos, todos viviam num clima de harmonia perfeita, né, sem conflito, que tudo era uma maravilha, porque eles tinham um pensamento comunista. Né? Alguns estudiosos sustentam que Jesus e os seus primeiros seguidores, eles tinham uma atitude social comunista. Eles dividiam os seus bens, eles não acumulavam riquezas, muito diferente de alguns pastores e alguns pretensos cristãos de hoje, porque hoje em dia não tem mais cristianismo. Né? O cristianismo desapareceu há muito tempo, original. Né? E ele tomou força através do irmão de Jesus, de Tiago. Foi o Tiago que era um beato fanático. Né? Dizem que ele tinha até os joelhos calejados, de tanto que ele ficava ajoelhado, orando. Né? Ele era um fanático mesmo, assim, devoto mesmo. E ele parece que foi a grande semeadura do que chamou, que viria a ser mais tarde o cristianismo, e era até respeitado por sacerdotes do templo, né? Então, o que era muito estranho. Mas, enfim, a imagem que fazem de Jesus, então, é muito diferente. Né? Não tem aquela coisa... inclusive nas catacumbas romanas, né, do século III, nós vemos lá algumas imagens de Jesus que mostram um jovem de cabelo curto, sem barba, né, o chamado bom pastor. Sim. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, nas catacumbas de São Calixto. Né, e ali a gente vê uma figura muito diferente daquela que nós falamos no começo deste programa, né, do cidadão bonitão e tal e tal. Sim. E outra coisa muito curiosa, né, é que as pessoas acreditam, muitos falam que Jesus nasceu no ano 0, quer dizer, ele teria marcado o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na verdade, também isso é uma outra mentira, né, porque se nós formos confiar no que sugerem os evangelhos, né, ele teria nascido durante o reinado de Herodes, Sim. que terminou no ano 4 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Então, Jesus, se nós formos confiar nessa informação, ele teria nascido no ano 4 ou antes. Né? Ou antes. E falam também, quer dizer, comenta-se, né, que ele teria nascido durante uma viagem que Maria e José fizeram a Belém por causa de um censo romano. Um censo que Herodes teria convocado lá em Belém. Então, que eles teriam ido a Belém e tal e tal. Bom, não houve nenhum censo no ano 4. O último censo que se conhece, que os historiadores conhecem, que aconteceu durante o reinado de Herodes, foi no ano 12, antes da Era Comum. 12 antes de Cristo. Portanto,
se ele nasceu na época desse censo romano, ele teria nascido pelo menos no ano 12. Foi também o ano que passou por lá o cometa Halley, passou por Exatamente. aqui, né, o cometa Exatamente. Halley. Então, no ano 12 a.C., no ano 12 antes da Era Comum, houve a passagem do cometa Halley. E isso também poderia explicar um outro grande mistério, o mistério da Estrela de Belém, que até hoje é muito discutido, né? Ninguém sabe exatamente o que era a Estrela de Belém. Tem quem até fale que era um disco voador, outros falam que era um sinal de Deus, outros falam que era um milagre realmente, um fenômeno luminoso, né? Não explicado, paranormal, mas havendo a possibilidade dele ter vindo ao mundo no ano 12, antes da Era Comum, e tendo ali passado o cometa Halley, pode ser então que exista uma explicação para isso. E se isso foi assim, claro que isso é uma especulação, isso é apenas uma hipótese, Jesus então teria morrido mais velho do que a gente também imaginava. Mais de 40 anos. Sim, porque muita gente pensa que ele morreu com 33 anos, né? E até alguns ocultistas veem isso como uma simbologia iniciática, porque seriam as 33 vértebras da coluna, que representariam a ascensão da energia do Kundalini pela coluna. Nossa. E, inclusive, algumas escolas iniciáticas têm 33 graus para corresponder aos 33 anos, né, de Jesus e tal. Então, inventaram muita coisa a partir disso. Mas o que se acredita agora é que Jesus provavelmente, né, pode ter morrido com quase 50 anos. Nós vamos ver, por exemplo, se nós formos levar a sério, né, os textos de João, porque João também é um mistério. E sabe-se que os textos de João são essencialmente dogmáticos. Não são textos históricos. Não são registros históricos inquestionáveis e confiáveis. Aliás, muitos historiadores de Jesus não confiam quase nada naquilo que João escreveu. Né? Mas se nós formos tomar como referência João, né, por exemplo, em João 2, 20, está escrito que a idade de Jesus era do Templo de Jerusalém, que naquela época era de 46 anos. Olha só. Né? E João, também em João 8, 57, diz o seguinte, ele se referindo, né, a Jesus, então diz assim, ainda não tens 50 anos. Né? Então, quer dizer, está sugerindo que ele já passou dos 40. Porque se fosse, né, 33, ainda não tens 40 anos. Né? Não diria ainda não tem 50 anos. Então, hoje, especula-se que Jesus pode ter morrido por volta dos 48 anos. Então, era uma outra coisa que eu acreditava, que ele tinha morrido com 33, e hoje eu estou sendo obrigado a acreditar que não foi. Sim. Né? Aliás, gente, para vocês terem uma ideia, são tão poucas as evidências críveis, né, da pessoa, dos pensamentos e das realizações desse profeta judeu, que alguns eruditos, alguns estudiosos, chegam a defender que ele nem existiu. Olha só. Acham que ele foi uma invenção, né, que ele foi uma fantasia, que tudo isso que falamos sobre Jesus e tudo que os livros, que a Bíblia diz e todos esses livros esotéricos, espiritualistas falam, nada mais é do que absoluta bobagem e que esse homem nunca existiu. Né? Particularmente, acho que existiu. Né? Acredito que essa pessoa, Jesus de Nazaré, existiu. Porém, hoje, depois de tantos e tantos anos, né, estudando a cristologia e tentando me aprofundar naquilo que realmente foi passado, não apenas através dos escritos, né, canônicos, mas também através dos textos chamados pseudepígrafos, que são textos que não estão na Bíblia, não estão nos evangelhos, não estão no cânone oficial, a gente vai vendo que existiu essa figura, mas que não era tudo isso que eu acreditava na minha infância e na minha juventude. Muito distorcido, né? Com certeza. Né? Então, essa beleza, essa formosura, por exemplo, toda nós vamos encontrar, né, em Isaías 53:2, muitas pessoas usam Isaías 53:2 para mostrar que Jesus não era tudo aquilo, porque lá está escrito, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele,
não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Né? Poxa, isso é muito forte, isso né? é pesado. E, aliás, também, quando se fala sobre o lendário beijo da traição de Judas Iscariotes, né? É outra coisa É outra coisa para se pensar, porque, verdade. por exemplo, em Mateus 26, 47, em Marcos 14, 43, em Lucas 22, né? Não vou falar de João, porque João, como já disse a vocês, é sempre muito discutido, porque ele não é realmente uma figura muito confiável à luz dos eruditos nos estudos bíblicos, Sim. né? Então, a gente vê ali que Judas teria entregado Jesus para os soldados romanos através de um sinal. E esse sinal teria sido um beijo. Então vejam, a imagem de Jesus era tão comum, ele era um homem tão simples e tão comum, e tão desconhecido pelas autoridades, que foi preciso que Judas desse um sinal e identificasse Jesus entre os demais companheiros para que ele fosse preso. Isso simplesmente seria mais um sinal de que Jesus era realmente uma pessoa de aparência muito comum, muito simples e de difícil identificação. E mostra também que, ao contrário do que eu imaginava na minha juventude, Jesus não foi uma personalidade que impactou o Império Romano, que desafiou os romanos e que fez uma revolução social, né, que todo mundo conhecia e tal. Não, não era. Jesus era muito desconhecido em sua época, ele só era conhecido por um pequeno grupo de seguidores, o movimento dele não foi grande, não mexeu com toda Jerusalém, como muitas pessoas imaginam, não foi isso. Os primeiros cristãos tinham muitos conflitos. O que veio a ser chamado cristianismo só veio a acontecer séculos depois. Né? Então, por exemplo, o principal promotor do que hoje nós chamamos de cristianismo foi Paulo. Sim, né? sim. E Paulo, aliás, nem conheceu Jesus pessoalmente. Ele não conheceu Jesus, ele ouviu falar, ele achou aquela mensagem por alguma forma, de uma maneira interessante, e se tornou o grande promotor daquilo que seria o paulinismo, né, que é o cristianismo na visão de Paulo. Agora, o cristianismo mesmo, original, pra vocês terem uma ideia, gente, os primeiros cristãos não acreditavam que Jesus era um Deus. Eles não acreditavam que Maria era uma santa, uma criatura especial, elevada, que subiu aos céus. Eles não usavam, por exemplo, o crucifixo. Eles não tinham o crucifixo como símbolo, né? Enfim, muitas coisas que eram normais para os primeiros cristãos, né, não são mais. Né? Nós mudamos tudo isso. Né? E hoje nós temos aí uma variedade enorme de vertentes religiosas, místicas, esotéricas, que dizem que são cristãs, mas que nós, quando examinamos na essência, vemos que não trazem aqueles mesmos princípios defendidos pelos cristãos originais. Eu, por exemplo, não conheço hoje desses pastores na televisão ou desses sacerdotes, médiuns e místicos que aparecem pelas mídias, ainda não vi nenhum que realmente pudesse ser tratado como um representante do cristianismo. Eu também não. Não existe Não. isso, né? Jesus não se adaptaria a nenhuma dessas igrejas modernas que estão na televisão. Ele não aceitaria, por exemplo, pastores milionários, colecionando aviões, ou com fazendas de gado, coleção de joias e Rolex de ouro, ou que se divertem nos finais de semana com um monte de prostitutas. Jesus jamais aceitaria isso, jamais compactuaria com isso, né? Desculpa. A verdade é que usa-se o nome de Jesus para muita maldade e muita pilantragem hoje. É verdade, né? Lamentavelmente. Bom, surgiram escritores, né, publicando alguns livros afirmando que Jesus não existiu, né? Porém, diziam também que o Pôncio Pilatos não existiu. Mas e a história de que na década de 60 descobriram uma pedra que tinha lá as inscrições do nome dele? Na década de 60 descobriram uma pedra registrada lá, né, o nome de Pôncio Pilatos na Cesareia Marítima. Então,
sabe-se agora que Pôncio Pilatos era uma figura histórica, ele existiu. Então isso não prova que Jesus também existiu? Não prova, né? Mas deixa claro, sugere que pelo menos essa figura estava lá, então provavelmente Jesus também estava. Sim, né? Então há uma amarração muito interessante feita em relação a Pôncio Pilatos, porque ele foi o cara que participou do julgamento, né? Quer dizer, ou recusou-se a participar. né? Enfim, então sabe-se que Pôncio Pilatos é uma figura histórica, como também outras figuras históricas sabe-se que existiram, né? Agora, sabe-se também que não existiram as figuras, pessoas, né? Chamadas Marcos, Lucas, né? Que seriam os evangelistas. Isso foram grupos de escritores que trouxeram essa marca de Marcos, Lucas, Mateus. Então, quer dizer, não havia um sujeito chamado Mateus escrevendo historicamente o que acontecia. Esses textos eles foram sendo desenvolvidos e modificados ao longo do tempo, né? Então nós temos ali esses evangelhos que são registros de alguns fatos históricos, sim, mas também, como eu disse no começo, são relatos que objetivam a disseminação de uma fé, de uma doutrina, né? Inclusive a doutrina dessa santidade, dessa capacidade de Jesus realizar milagres e enfim, professar a vinda do reino, né? do reino de Deus e tal. Porque ele era, com certeza, um discípulo, né? de João Batista. Então, certamente, ele recebeu muito dessas inspirações para fazer as suas pregações, para desenvolver a sua própria doutrina, através de João Batista. Mas, enfim, depois dessa coisa da pedra do Pilatos, apareceram outras, né, que fazem parte da discussão. Né? Uma das mais antigas, com certeza, é o chamado Santo Sudário de Turim. Né? O Santo Sudário de Turim, ele é considerado a principal relíquia da igreja, porque seria, de acordo com alguns, a prova definitiva de que existiu, de fato, o profeta judeu Jesus de Nazaré. O que é o Sudário de Turim? É um manto não, uma peça de linho que teria coberto o corpo de Jesus ou o corpo de um homem que sofreu vários traumatismos. E traumatismos que coincidem com as descrições que estão nos evangelhos de um cidadão que foi crucificado, que apanhou, que teve o nariz quebrado. No sudário a gente vê lá a marca dos açoites, né? Marcas de sangue, manchas de sangue. E esse sudário sempre foi alvo de muita polêmica. Porque enquanto alguns pesquisadores, cientistas mesmo, defendem que ele é autêntico, porque encontraram nele, por exemplo, pólen, vários tipos de pólen que são típicos da região em que Jesus viveu. Encontraram outros indícios que apontam para a possibilidade de ser uma peça legítima e que teria coberto o corpo de Jesus. Mas aí outros cientistas teriam feito alguns estudos, algumas análises, inclusive de carbono 14, que apontariam que o sudário é do século 14, né? Então que ele seria uma obra de arte. Essa polêmica continua, não existe um consenso, então muitos defendem que o sudário é uma prova da realidade, da existência de Jesus, e outros afirmam ainda que é simplesmente um embuste, uma obra de arte do século 14. Agora, se for uma obra de arte, nós temos que considerar que o artista foi brilhante. Por quê? Porque o corpo daquele homem martirizado que está no linho só pode ser visto claramente no negativo de uma fotografia. E isso foi descoberto acidentalmente no século XIX por um fotógrafo chamado Giocondo Pia. Secondo Pia. E esse fotógrafo teve a autorização da igreja para fotografar o linho. E acidentalmente ele reparou que no negativo aparecia com clareza o que não aparece muito claramente na peça original, que é justamente o corpo
a frente e as costas de um corpo inteiro que teria sido martirizado e, coincidentemente, com todos os sinais do martírio que teria sofrido Jesus, conforme narrado nos evangelhos. Mas alguns também não dizem que foi fraudado o exame de carbono 14? Existe também essa teoria, né? Isso aí é muito sério. É muito sério. Um teólogo chamado Holger Kersten lançou um livro que, nossa, causou muita discussão, porque ele afirma que as amostras retiradas do sudário para fazer os exames de carbono 14 em 3 laboratórios internacionais foram amostras que foram alteradas, que não são de fato as amostras originais que foram recortadas do sudário, né? Isso causou muita polêmica, porque alguns dizem, mas você está louco? Imagina se a Igreja Católica iria permitir uma palhaçada dessa, que fosse feita uma farsa dessa com a sua relíquia mais importante. E por que eles fariam isso, né? Bom... Aí é que tá, né? Aí vem um problema. É pesado. Porque se o sudário for verdadeiro, se de fato... se ele for verdadeiro, se o sudário de fato foi o tecido de linho que cobriu o corpo de Jesus martirizado, a coisa fica um pouco séria, porque se por um lado mostra que ali aquele pano cobriu o corpo de um homem moribundo, porque há sinais de, segundo alguns pesquisadores, de movimento, de respiração, né? Então ele teria morrido ali, né? Se ele morreu ali, quer dizer, havia um cadáver ali, um corpo ali, isso seria talvez um indício de que não houve uma ressurreição. Porque complica, né? Um pouquinho, porque se estava morto, entendeu? Acreditar que o defunto voltou à vida, bom, quem sou eu para dizer, porque existem casos de catalepsia, né, de gente que aparentemente morre e volta, enfim, não dá para dizer que não seria possível, mas fica complicada a ideia da ressurreição e da ascensão ao céu. E se existem sinais de que aquele corpo estava morto mesmo, c'est fini, acabado, complicaria muito para as autoridades eclesiásticas justificar essa mesma ideia da ressurreição e da ascensão ao céu. E se não, porventura, não houve uma ressurreição, e se porventura não houve uma ascensão ao céu, a base de muitas religiões cristãs simplesmente deixaria de existir. Porque a base de muitas delas justamente é a afirmação que Jesus era a expressão divina que ressuscitou, né, voltou do mundo dos mortos e ascendeu. E talvez isso possa justificar uma possível fraude, né? Pois é. Então é o que algumas pessoas imaginam, que essa fraude teria sido engendrada, já que estava acontecendo uma análise científica, para proteger o dogma, para evitar que o dogma da ressurreição fosse, né, diluído. Até porque tem muita coisa envolvida. Ah, sim. E muitos ainda perguntam, mas não é só o Santo Sudário, porque tem um monte de relíquias por aí. Por exemplo, em Notre Dame tem a coroa de espinhos. Dizem que foi usada lá. Por Jesus, né? Dizem que era a coroa de espinhos original de Jesus. E em várias igrejas, né, existem relíquias, né, relicários contendo amostras da madeira, que seria da madeira usada na cruz. Pois é, isso é estranho também, porque se for juntar, eu li a respeito, se for juntar todas essas amostras que tem espalhadas em mundo afora, ficaria do tamanho de um barquinho. Pois é. Ou maior. Ou seja, tem muito mais coisa. Exatamente. Espalhada. Porque houve uma época que era muito comum, né, a venda de relíquias. Então, por exemplo, o dedo do santo, sei lá das quantas, o cabelo... Pois é. Por exemplo, dedos de santos, polegares de santos, tem santos aí que tem vários polegares espalhados pelo mundo. Quer dizer, o cara teria que ter vários braços, né, com várias mãos, para ter vários polegares. Então sabe-se que existe muita
muita falsificação, existia muita fraude naquela época nessa venda de relíquias, né? Então não é certo que a coroa de espinhos de Notre Dame seja de fato a coroa original usada ou colocada sobre Jesus, né? No martírio. Sim. Né? Como também as amostras pedacinhos de madeira, que seriam pedacinhos de madeira da cruz, que estariam em vários relicários mundo afora, é muito difícil comprovar isso, né? E como você disse, alguns especialistas dizem que se for juntar todas as pequenas amostras de madeira que alegam ser da cruz original de Jesus, teria para fazer um barco inteiro. Então, com certeza, se existe alguma verdadeira, ela está perdida no mar de falsificações. Né? E isso é extremamente complicado, né? Extremamente complicado para a igreja. Agora, uma coisa que as pessoas também dizem, né, e que tem ficado na discussão recentemente, é a chamada tumba da família de Jesus em Talpiot, em Jerusalém. Ah, isso é muito polêmico. Bastante. Isso virou um documentário que rodou o mundo, deu muito nome ao autor, né, ao criador do filme, que é um repórter chamado Cynthia Jakobowski, né? E ele é muito criticado por arqueólogos bíblicos, porque ele não é arqueólogo bíblico especializado, não é um erudito no estudo bíblico. Então dizem que ele só está buscando popularidade, buscando fama e ganhar dinheiro. Mas alguns estudiosos reconhecidos, né, alguns pesquisadores da Bíblia e alguns cristologistas acreditam nas colocações dele e acham que a tumba de Talpiot realmente pode ser a tumba que abrigou Jesus e a família dele. Maria, a mãe dele, Maria, inclusive até especula-se de um filho, que seria o filho de Jesus com Maria Madalena. Mas isso, claro, tudo isso é especulação. Lógico que houve muito ataque. Porque se isso for comprovado... Não, aí realmente a ressurreição e a ascensão acabou de vez, né? Aí acabou de vez. Comprovar seria que de fato existiu Jesus e a família dele, mas a divindade dele iria por água abaixo. Então tem sido muito atacada essa teoria da tumba de Talpiot ser de fato a família da tumba de Jesus, né? Porque foram encontrados vários ossários lá. E um desses ossários está escrito o que parece ser Yoshua Bar Yosef, ou seja, um ossário que teria em seu interior os ossos de Yoshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. Tem um outro ossário com o nome de Maria. Tem um outro ossário... Tem 2 idiomas ali, né? Sim, alguns estão, parece que em grego, outros estão em hebraico, mas de qualquer forma é muito polêmico, né? E os críticos falam, mas existiu muito Jesus, existiu muita Maria, existiam muitas famílias com nome de Jesus e Maria. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Agora, estatisticamente, se a gente for pensar na mesma tumba, ter tantos nomes bíblicos associados a Jesus... Coincidentes, né? Isso leva alguns pesquisadores a defender que aquela tumba de Talpiot realmente pode ser a tumba de Jesus. E isso, como disse, levaria por terra, né? Destruiria o castelo de areia da ressurreição e da ascensão ao céu de Jesus. Pois bem, agora, uma coisa que a gente precisa sempre pensar, né? Porque quando as pessoas falam, né, a gente mencionou no começo desse programa que os primeiros cristãos não adotavam o crucifixo, né? Alguns falam, não, mas o crucifixo tem evidências de que há muito tempo que ele é usado. Inclusive o imperador Constantino, no ano 312, teve um sonho, ele sonhou, parece, com a cruz, né? E isso teria, inclusive, feito ele se converter ao cristianismo, e por isso, então, ele passou a tolerar o crescimento, a expansão da religião cristã no Império Romano e tal. É mais ou menos, né, gente? A coisa não é bem por aí. Na verdade, o que parece que Constantino viu, ou a visão que ele teria tido, não foi da cruz cristã que nós usamos hoje em dia, mas sim de um cristograma chamado Chi-Rho. Esse cristograma Chi-Rho já era usado muito antes da era cristã, muito antes da era comum, séculos antes. Né? Inclusive tem moedas 200 anos antes da era
comum, em que já aparecia o cristograma Chi-Rho. O cristograma Chi-Rho, na verdade, tem as duas letras gregas, né? E que iniciam a palavra Christos, né? Cristo, né? Que seria Mashiach, né? Messias, ungido. Então, esse cristograma, ele tem mais ou menos o formato de uma cruz. E geralmente ele é simbolizado com o alfa e o ômega também, do grego, que é o princípio e o fim. Então, Christos, né, o ungido, o princípio e o fim. Isso parece sim que foi o que semeou gradualmente a disseminação da cruz como um símbolo da fé cristã. Uhum. Entendeu? Mas não aqui eu estou dizendo, não, que a cruz já era usada desde o tempo de Jesus, não, não era. Inclusive, alguns especialistas até discutem se Jesus foi mesmo preso a uma cruz com aquele formato que nós hoje conhecemos. Especulam que pode ter sido um X, que ele pode ter sido preso a um X, né? Em vez de ser uma cruz, um T, poderia ser uma coisa no formato de X. E existem outras possibilidades, que teria sido uma árvore, né? Que teria sido crucificado ou preso a uma árvore e não a uma cruz. Mas isso tudo também é especulação, isso tudo também é alvo de discussões, não há um consenso, né? Apesar do uso da cruz que nós conhecemos por grande parte dos cristãos, né? Agora, como o assunto desse programa será que o bom senso nos levaria a considerar Jesus como um Deus? Será que tudo isso que nós já falamos aqui, muito mais que nós não podemos mostrar por falta de tempo, nos dá substancialidade, né, consistente, até mesmo como dogma, até mesmo pela mera fé, para acreditar que Jesus era um Deus, ou que era o próprio Criador do universo? Só um paralelo, até um pouco sobre isso mesmo, tem aquela história das pareidolias, né? Você sabe Acho que ela não pode deixar de ser mencionada. Sim, porque isso é muito importante. Nós todos, quem é que não gostaria de ter a certeza, eu digo certeza não é fé, é certeza absoluta, que há um Deus nos protegendo, nos amando, né? Fazendo o possível para que a gente não sofra. Isso seria né? maravilhoso. Lutando para que a humanidade dê certo, para que tudo acabe bem, né? Então, lógico, todos nós adoraríamos, né, ter a convicção plena, não é fé, não estou me referindo à fé, né, a acreditar meramente Sim. ou especular que, mas se nós tivéssemos a certeza absoluta, não, Deus, existe um Deus assim, assim, fosse Jesus ou qualquer outro, não importa, né, seria maravilhoso. Né? E nós vemos que há uma certa patologia em algumas pessoas que vão além daquilo que é sensato. Né? Quer dizer, já não é mais discutir se acredita ou não em Jesus como Deus, ou como um santo, ou como um profeta, mas é que as pessoas num desespero tão grande, e na pobreza, na ignorância tão grande, se apegam a qualquer coisa como um sinal de que Jesus era de fato Deus. E as pareidolias mostram muito claramente isso. Tem gente que vê ou quer ver Jesus, por exemplo, num tronco de árvore cortado nas manchas de um tronco de árvore, ou na sujeira que fica num ferro elétrico, no ferro de passar, ou até mesmo numa mancha de mofo nas paredes de um banheiro. Ora, gente, vamos ter um pouco de respeito, né? Um pouco de bom senso. Acho que acreditar nisso é muita falta de respeito. É muita falta de respeito. Quer dizer, uma pessoa que fala que acredita em Jesus, que crê que Jesus é um Deus, ou que é o próprio Deus criador do universo, e acha que esse Deus vai se manifestar de uma forma tão tola. Vai se manifestar num tronco de árvore, numa mancha química, numa janela, né? Gente, é demais, né? Até porque ninguém sabe qual era de fato, como dissemos no começo, Jesus, qual era as feições, se ele tinha barba, se não tinha, se tinha cabelo comprido, se não tinha, se ele era negro, se tinha pele cor de oliva, se tinha pele queimada, se era baixinho, se era... Ninguém sabe. Então, quando uma pessoa vê uma mancha
numa árvore, numa folha, numa torrada, e não, isto aqui é a expressão de Jesus. Ainda isso, falam que Nossa Senhora também também, apareceu em não, forma de ele fala, pareidolia. Nossa Senhora, e as pessoas começam a ver Nossa Senhora Jesus em tudo, e acham que essas entidades que dizem acreditar que são superiores, que são cheias de sabedoria, que expressam a divindade, né, na sua grandeza, iriam ficar se manifestando em manchas de manteiga numa torrada ou uma porcaria de uma mancha queimada no ferro. Gente, é demais, né? É muita ignorância. Então a gente vê que essa ignorância tem se repetido das mais variadas formas ao longo dos séculos. Se tem pessoas que realmente estão preocupadas em conhecer Jesus, em estudar se existiu ou não, se essa figura do dogma corresponde a uma figura histórica, se realmente houve um homem que foi sábio, amoroso, brilhante, que realizava milagres, isso é maravilhoso a gente procurar saber. Entendeu? Eu acho que isso é válido, isso é importante. Claro. Mas agora, acreditar em qualquer coisa que um sujeito aí, um pseudo-pastor, um sacerdote, ou um médium fale, não, porque Jesus, eu acredito. Calma, gente. Vamos usar, né, a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa intuição, o nosso bom senso, para ver se a gente consegue ter uma visão pelo menos coerente das coisas. Isso também diz respeito ao fato de que tantos acreditam no fato de que ele vai voltar. Ah, sim. Né? Muitos acreditam nisso. Muitos mesmo. Aliás, você sabe que na antiguidade, muitos reis, muitos imperadores, até os faraós do Egito, se diziam deuses. Né? Eles se diziam deuses e o povo os acatava como deuses. Né? Os faraós se vestiam com ouro, com pedras e ficavam reluzindo à luz do sol, né? E o povão vendo aquilo, nossa, né? O faraó, que maravilha. Então, ao longo dos milênios, isso muito antes de existir um Jesus, muitos reis, muitos imperadores se diziam deuses ou filhos dos deuses. E isso reforçou, inclusive, aquela famosa frase que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Porque era importante justificar para o povo, uai, como é que o imperador, que é um cara gordinho, baixinho, careca, pode ser Deus? Não, é porque ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Ué, mas o Criador era gordinho, baixinho e careca? Mas, enfim, né? Era preciso justificar isso. Né? E Jesus, quando ele começou o seu trabalho, né, ou pelo menos é o que diz, né, as tradições, até a mãe dele, até Maria, segundo os evangelhos, achou que ele tinha enlouquecido, achou que ele estava doido. Então uma das versões é que Jesus era uma pessoa perturbada, era um cara megalômano, que começou a pôr na cabeça que era um Messias, que era um... Né? E se isso realmente foi assim, como os reis, os sacerdotes eram ungidos, eram cristos, né, pela tradição, seria uma ofensa para o imperador, seria uma ofensa para os sacerdotes dos templos, né? Pessoal, esse cara aí que é um tecton, que pode ser um carpinteiro, um pedreiro, Sim. ou enfim, qualquer coisa, esse tecton aí, tecton em grego teria esse sentido, está dizendo que ele é como nós, está dizendo que ele é um Deus como nós, está dizendo que ele é um Cristo, um ungido como nós. Esse cara não se enxerga? Quem ele pensa que ele é? E é claro que isso pode ter gerado muita antipatia por aqueles que idolatravam o imperador romano como um deus, ou por aqueles que idolatravam os sacerdotes do templo como ungidos, como Mashiach, né? Como Cristos. Então, Jesus pode ter sido uma personalidade um pouco inconveniente, e isso pode ter gerado antipatia das autoridades da época, o que teria culminado na sua crucificação, porque a crucificação era a pior forma de morte que existia, era mais humilhante, e era destinada, segundo conta, né, a história, só aos bandidos, aos marginais perigosos. Portanto, as autoridades viam Jesus como um marginal, como um bandido perigoso, se é que de fato ele foi crucificado como conta, né? Como as tradições contam. Né? Agora, os deuses
sempre estiveram presentes nas tradições da cultura bíblica. As pessoas imaginam que a Bíblia e que os povos bíblicos, né, sempre foram monoteístas, mas não é verdade. Não é verdade, né? Então, a gente estudando vai encontrar evidências já comprovadamente dentro da arqueologia que os povos bíblicos, inclusive aqueles que aparentemente seguiram Moisés, né, e aqueles que foram chegando até os nossos tempos, eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, né? Inclusive a Bíblia, que é também uma colocação um pouco questionável e discutida pelos eruditos, na Gênesis, nós encontramos no Gênesis menção aos Elohim. Elohim é deuses, aos deuses, né? Esse in é plural em hebraico, e não meramente a Eloá, a um deus no singular. Nós vamos encontrar menção a deuses em vários momentos da história dos povos bíblicos, inclusive chegando aos tempos de Jesus. Bom, já que você falou dos Elohims, né, os deuses, eu fiz 2 anotações a respeito, que são, né, Elohim, né, deuses, como você disse. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Salmos 82, 1. E a outra, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Coríntios 8, 5. Exatamente. Então essas são 2 passagens que apontam, né, que os textos bíblicos citam e admitem a existência de vários deuses e de vários senhores. Mesmo que eles tenham uma especial reverência por um Senhor soberano, pelo Senhor, pelo Deus acima de todos os demais deuses, eles consideravam, sim, a possibilidade de existirem outros deuses. Então, algumas pessoas acham que Jesus pode ser um desses deuses, entendeu? Talvez não o Deus maior, o Deus principal, mas um desses deuses citados. Ou, ao contrário, que ele sim é o Deus maior, que ele é o que chefia tudo, que está acima de todos os demais deuses. Bom, acho que nós nos alongamos até demais, né? Mas para finalizar isso, essa nossa discussão acerca de se, pelo bom senso, nós realmente podemos considerar Jesus como um Deus, né? Eu acho muito importante a gente recordar o seguinte. Em Mateus 16, 27 e 28, está escrito o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Algumas pessoas apegam-se a essa passagem bíblica para defenderem a crença que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar e que mais uma vez virá redimir os pecados do homem e vai nos salvar dessa bagunça, né, dessa bagunça que virou a nossa civilização, né, que está maculada por exemplos terríveis de violência, de desamor, de injustiça, de toda sorte, né, em que nós vemos aí as religiões caindo nas armadilhas da corrupção, né, sacerdotes, pastores, médiuns, lavando dinheiro para o crime organizado, enfim, é uma bagunça generalizada. Então muitos acham que essa passagem representa uma promessa de Jesus retornar para nos salvar de tudo isso, nos livrar de tudo isso. Mas é justamente essa mesma passagem que enterra no pensamento de vários eruditos que isso possa acontecer. Porque essa passagem diz muito claramente que o reino de Deus estaria manifesto diante dos olhos das pessoas que viviam na época em que Jesus estava vivo. E ele diz que aquelas pessoas ainda estariam vivas e veriam isso acontecer. Portanto,
os eruditos apontam que essa foi uma profecia falha de Jesus, que ele teria errado, porque isso não aconteceu, o reino de Deus não veio naquela época, os seguidores de Jesus, os simpatizantes do movimento dele, não viram esse reino chegar, e que, portanto, Jesus, como profeta, como Messias, falhou. Né? Então, nós estamos vendo agora no mundo inteiro muitas pessoas abandonando as diferentes vertentes cristãs, muitas pessoas que não acreditam mais em Jesus, não acreditam mais em Jesus como um profeta e muito menos como um Deus ou como um dos deuses que a Bíblia teria mencionado. E há mais e mais pessoas que começam também a desacreditar que ele possa ter existido. Então, eu acho que a nossa modesta contribuição aqui foi para dar a você aí, que está nos assistindo, alguns elementos para que você pesquise, para que você raciocine e para que você tire as suas próprias conclusões. Nós, acho que Sara e eu, hoje, depois de um monte de coisa que nós já pesquisamos, já estudamos e tal, hoje nós somos da opinião que o bom senso não nos permite acreditar que Jesus seja um Deus e muito menos o Deus soberano do universo, criador de todas as coisas. Jesus, creio que tem existido, foi um homem que marcou sua época por uma série de atividades que teve, porém, acho que a imagem que nós fizemos dele foi uma imagem que nós criamos por causa da nossa própria desesperança, da necessidade de um Salvador. Porque nós estamos nos vendo envolvidos e massacrados por uma sociedade decadente, cheia de dor, de sofrimento e que nos faz desacreditar na espiritualidade mais elevada. Por isso, muitas igrejas estão fechando, em alguns países já não existem igrejas, estão aparecendo cada vez mais os chamados nones, que são pessoas que não querem ter religião, que não querem participar de religião nenhuma e que não aceitam a autoridade espiritual contida em nenhum livro pretensamente sagrado. Bom, meu ponto de vista muito particular como estudioso da cristologia e como interessado em conhecer o que se passou historicamente com os povos bíblicos, é a minha opinião que Jesus existiu, que teve um papel importante em sua época, mas que nós exageramos muito ao longo dos séculos, criando uma imagem divina muito, muito, muito fantasiosa. Compartilho da mesma opinião. Então, acredito também que, nós já conversamos muitas vezes sobre isso, não é o nosso intuito aqui agredir a fé, a religião de ninguém, mas simplesmente fornecer alguns elementos para que você aí pense, sem apego emocional, sem fanatismo, mas deixe que o bom senso aflore, analise as evidências, analise os prós e os contras, para que você possa ter de fato uma opinião concreta sobre a realidade ou não realidade de Jesus como um Deus. Espero que você tenha aproveitado este nosso programa. Né? E olha, faça seus comentários, concordando, discordando, dê o seu like, ative o sininho de notificações e olha, inscreva-se no nosso canal, porque nós prometemos a você que faremos coberturas de assuntos cada vez mais interessantes, cada vez mais importantes, que possam nos ajudar na nossa evolução. Né? Esse é o nosso intuito, descobrir as verdades e as mentiras que afetam as nossas vidas. Obrigado pela sua participação, pela sua paciência em nos ouvir até agora e até o nosso próximo programa. Muito obrigada, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Agora é a vez de dizer obrigado, Sara. Obrigada, Felipe. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Valeu.